Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você vai assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras um novo vídeo sobre aviação, explicado de forma clara, rápida e direta, sempre com algo interessante sobre avião ou sobre aviação. Inscreva-se! Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, o helicóptero que voa de lado. Observe atentamente um helicóptero em voo pairado. Mesmo quando ele parece parado no ar, existe algo curioso acontecendo. Se você olhar com atenção, perceberá que muitos helicópteros não estão perfeitamente verticais. Eles permanecem ligeiramente inclinados para um dos lados. Ele raramente fica perfeitamente nivelado. Esse detalhe é tão comum que pilotos e engenheiros consideram absolutamente normal. Mas para quem vê pela primeira vez, surge uma pergunta intrigante. Por que um helicóptero precisa voar inclinado para permanecer parado no ar? Erro do piloto? Vento lateral? Na verdade, é pura física. Hoje, vamos entender por que os helicópteros voam de lado e como uma força invisível obriga o piloto a lutar contra o próprio rotor de cauda. Para entender isso, precisamos voltar ao princípio básico do funcionamento de um helicóptero. Quando o rotor principal gira para produzir sustentação, ele produz uma grande força de reação. Esse fenômeno é explicado pela terceira lei de Newton. Toda ação produz uma reação de mesma intensidade e sentido oposto. Ou seja, se o rotor gira em uma direção, a fuselagem do helicóptero tende a girar na direção contrária. Esse efeito é chamado de torque do rotor principal. Sem alguma forma de compensação, o helicóptero simplesmente começaria a girar descontroladamente sobre si mesmo. Para impedir essa rotação descontrolada, os engenheiros criaram um sistema essencial: o rotor de cauda. Nos helicópteros com configuração mais comum, o rotor de cauda produz uma força lateral que empurra a cauda para um lado. Essa força cria um momento contrário ao torque do rotor principal, mantendo a fuselagem estável. O rotor de cauda funciona como um equilibrador de torque. Mas aqui está o problema. Ao empurrar a cauda para o lado, esse rotor acaba empurrando o helicóptero inteiro lateralmente. Essa força lateral não atua apenas contra o torque. Ela também empurra o helicóptero para o lado. O rotor de cauda funciona basicamente como uma pequena hélice montada lateralmente. Ele gera empuxo horizontal constante. Durante o voo pairado, o helicóptero sofre uma força lateral contínua. Se o piloto não fizer nada, o helicóptero começará a deslocar-se lateralmente. Para evitar esse movimento, o piloto precisa compensar essa força. E é aqui que entra o segredo do helicóptero que voa de lado. O piloto usa o comando cíclico para inclinar levemente o disco do rotor principal. Essa inclinação gera um pequeno componente de sustentação lateral. Em vez de apontar exatamente para cima, a força de sustentação passa a apontar um pouco para o lado oposto ao empuxo do rotor de cauda. Assim surgem duas forças opostas, o empuxo lateral do rotor de cauda e o componente lateral da sustentação do rotor principal. Quando essas duas forças se equilibram, o helicóptero permanece parado no ar. Mas para isso acontecer, o rotor precisa estar ligeiramente inclinado. E como o rotor está inclinado, a fuselagem acompanha essa inclinação. Por isso, o helicóptero parece estar voando de lado. Esse fenômeno é chamado de tendência de translação ou deriva. Se o piloto não fizer nada, o helicóptero simplesmente começa a se deslocar para o lado enquanto tenta manter a proa. Para ficar parado sobre um ponto, o piloto precisa aplicar comando de cíclico para o lado oposto ao empuxo da cauda. Essa inclinação não é um erro de pilotagem. Ela faz parte do próprio projeto da aeronave. Em muitos helicópteros, o mastro do rotor principal já é instalado levemente inclinado na estrutura da fuselagem. Isso permite que em voo pairado normal, o helicóptero pareça mais nivelado visualmente. Mesmo assim, a compensação lateral continua acontecendo. Ou seja, mesmo quando o helicóptero parece reto, o rotor ainda está produzindo uma pequena força lateral para equilibrar o empuxo do rotor de cauda. Essa correção inclina o vetor de sustentação do rotor principal. O resultado visual é o helicóptero pairando com um dos esquis mais baixo que o outro. Em helicópteros onde o rotor principal gira no sentido anti-horário, como os americanos, o helicóptero paira com o esqui esquerdo mais baixo. Já nos modelos europeus, que giram para o sentido horário, a inclinação é para a direita.
Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando. Alguns helicópteros utilizam soluções diferentes. Por exemplo, o sistema Notar elimina o rotor de cauda e usa jatos de ar ao invés de rotor de cauda. Já helicópteros com rotores coaxiais, como alguns modelos russos, usam dois rotores principais girando em sentidos opostos. Isso cancela o torque naturalmente. Nesses projetos, o empuxo lateral praticamente desaparece. E o helicóptero pode pairar quase perfeitamente nivelado. O que parece ser apenas um pequeno detalhe visual é, na verdade, um exemplo elegante de equilíbrio de forças. Durante o voo pairado, três forças precisam se equilibrar: a sustentação do rotor principal, o torque gerado pelo rotor e o empuxo lateral do rotor de cauda. O piloto controla esse equilíbrio constantemente através do coletivo, do cíclico e dos pedais. Tudo acontece de forma tão suave que, para quem observa do solo, parece que o helicóptero simplesmente está parado no ar. Mas, na realidade, existe um complexo jogo de forças aerodinâmicas acontecendo a cada segundo. Hoje você descobriu por que muitos helicópteros parecem voar levemente inclinados durante o voo pairado. Vimos que o rotor principal gera torque na fuselagem. Para compensar esse torque, o rotor de cauda produz empuxo lateral. A inclinação lateral no pairado não é um defeito, mas a solução para a tendência de translação. O rotor de cauda salva o helicóptero de girar, mas tenta soprá-lo para o lado, exigindo a compensação lateral do rotor principal. E para neutralizar esse empurrão lateral, o piloto inclina levemente o rotor principal, criando uma força oposta. O resultado é esse detalhe curioso: um helicóptero que parece voar de lado para permanecer parado no ar. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja nossa recomendação de leitura aqui na descrição. Para estudar e se especializar em aviação, clique no link da nossa sugestão de curso online. Tire suas dúvidas com os atendentes da ITC e AD e aproveite também para solicitar o seu e-book. Você terá informações detalhadas. O e-book é grátis. Tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta, vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Sua participação e sugestões serão a minha navegação para mais conteúdos interessantes. Compartilhe o vídeo com os amigos. Espero você em nosso próximo encontro. Bons voos!